Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos um pouco sobre os temas espirituais de uma forma bem aberta, unindo a sabedoria perene do Oriente, antiga, clássica, com a sabedoria moderna do Ocidente, fazendo então uma síntese criativa, inteligente, bem universalista, no sentido de esclarecimento espiritual, sempre de forma aberta, sem prender a espiritualidade em doutrina alguma, em área nenhuma, e procurando ao mesmo tempo somar com todas as áreas, com informação sadia, porque espiritualidade, como vocês sabem, não é uma doutrina ou um lugar, é um estado de consciência dentro da própria pessoa. Por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande para compreender que espiritualidade está dentro dela, é o valor que ela tem agregado ao caráter dela, é o que melhora ela. Não significa se ela vai no grupo X ou no grupo Y, se ela é materialista, espiritualista, cristã, muçulmana, hindu, nada disso. É se ela é coerente, equilibrada, sadia, ou pelo menos está tentando ser, como é o caso da maioria de todos nós, que estudamos a espiritualidade, amamos esses estudos e procuramos vivenciar a prática disso, objetivando melhoria de caráter de todos nós. E nós sabemos como é difícil manter clarinadas espirituais na nossa mente e no nosso coração, com coisas tão difíceis, provando a gente no mundo externo e interno, com tanta encrenca rolando no mundo, em vários níveis, e tanta encrenca rolando dentro de nós. É muito complicado manter um estado de serenidade na própria consciência. Mas espiritualidade é aquilo que dá o valor para a gente tentar chegar, pelo menos, no ponto de equilíbrio, para que a gente possa melhorar, mesmo em relação a todo o caos externo e interno que nos pressiona. Não é fácil para nenhum de nós, aliás, nunca foi fácil para ninguém em época alguma, né? As provações que nos acontecem. Nós, como vocês já sabem, já falei tantas vezes aqui, somos uma mistura de qualidades e defeitos, todos nós. A gente tem um monte de coisa boa dentro, e a gente tem um monte de tranqueira que a gente não quer, mas está ali e que muitas vezes nos pressiona dentro de nós mesmos. Muita gente tem medo de assédios espirituais, de entidades externas que poderiam projetar coisas negativas em suas mentes. Mas os piores assediadores que nós temos são os nossos próprios pensamentos negativos e nossas emoções discordantes, a nossa aflição interna, a nossa agitação interna. É a pior coisa que tem, porque está dentro de nós, que é uma entidade externa que nos pressiona. Podemos irradiar uma luz, fazer uma prece, vibrar algo. Agora, algo dentro de nós, você pode fazer a prece, aquilo não vai sair de dentro de você. Você pode vibrar energia para fora, aquilo não vai sair de dentro de você enquanto você não mergulhar em si mesmo e vencer aquilo, né? Que é o famoso vencer a si mesmo, ao qual nós todos estamos inseridos. Por isso, a luta diária de todos nós, e sempre será assim, estamos em constante progresso e ascensão. Muitas vezes, um pequeno passo que a gente dá dentro da gente mesmo é muito mais do que a gente imagina. Muitas pessoas estão preocupadas com grandes passos, ascensões espirituais, galgar níveis elevados, mestrados espirituais. E, no entanto, muitas das vezes, isso é uma grande ilusão, porque a gente está buscando lá fora os pequenos passos que a gente precisa dar por dentro de nós, todo dia, sabe? Aumentando uma qualidade, diminuindo um defeito. Amanhã, aumentando uma qualidade, diminuindo um defeito. Depois de amanhã, aumentando uma qualidade, diminuindo um defeito. Pequenos passos feitos todos os dias, ao longo da somatória de uma vida inteira,
produzirão um resultado enorme, uma ampliação. E ninguém que está preocupado com esses pequenos passos e melhorias dentro de si mesmo está preocupado com grandes ascensões, as quais a pessoa sabe que nem tem sintonia para isso no presente momento, nenhum de nós tem. Por isso a gente está encarnado num planeta como a Terra, para vivenciar as experiências do aqui e agora. Eventualmente, alcançaremos um nível de consciência cósmica ao longo dos eões e eões de tempo que a gente vá sendo experienciado, provado e crescendo ao longo de várias etapas evolutivas aqui na Terra, em outros lugares do universo, sempre ascendendo. Mas no momento, aqui na experiência do planeta Terra, nós todos sabemos a dureza que é. Nenhum de nós é mestre de coisa alguma. Nós não somos mestre nem de nós mesmos. Então, buscar um mestrado, falar de ascensão espiritual, ganhar uma nova dimensão, ou que a humanidade está perdida e que os eleitos vão ser salvos. Eu nunca consegui compreender esse tipo de coisa, porque dentro de mim é uma luta diária para tentar manter estabilidade. Eu não sou diferente de vocês, a maioria dos seres humanos são muito parecidos. Então, a minha batalha interna é a mesma de vocês, é tentar melhorar. E aquilo que eu encontrei de maior valor nessa vida é a espiritualidade, que não é uma doutrina, um lugar onde eu vou, mas aquilo que ilumina minha consciência para eu vencer a mim mesmo, ou melhor, tentar. E é difícil pra caramba, todos nós sabemos disso, mas a parte espiritual sempre aporta alguma coisa muito legal. Então, eu estou começando esse papo com vocês. Na verdade, eu nem sabia como começar o programa, em função de uma experiência que eu tive ainda agora. Só que eu quero colocar essa experiência num certo contexto para vocês compreenderem melhor. Então eu peguei aqui para ilustrar um texto de autoria da Mira Alfassa, que trabalhava com Sri Aurobindo, que foi um dos maiores mestres yogis da Índia do século XX, viveu na primeira metade do século XX lá na Índia, em Pondicherry, e a Mira Alfassa era uma francesa que foi morar no ashram do Sri Aurobindo e se tornaria a sua maior discípula e continuadora do seu trabalho, chamado então de Yoga Integral. E a mãe, ou Mira Alfassa, ela usava esse pseudônimo a mãe, ou as pessoas a chamavam assim, ela narra uma experiência fora do corpo, quando ela era bem jovem, que eu quero pegar um pequeno trecho e ler para vocês, em função de uma experiência que eu tive, até para correlacionar. Então, deixe-me ler as palavras da Mira Alfassa, a mãe, para colocar no contexto. Vamos lá. Entre 11 e 13 anos de idade, ela afirma ter passado por uma série de experiências psíquicas e espirituais, que lhe revelaram a existência de Deus e da possibilidade de unir-se com Ele. Aos 12 anos, ela estava praticando o ocultismo e afirmou estar viajando fora do seu corpo. Uma das experiências que afirmou ter, com a idade de 13 anos, por quase um ano, todas as noites, era de sair do seu corpo e depois subir em linha reta sobre a cidade. Então diz ela: costumava ver-me vestida com um manto magnífico de ouro, e quanto mais alto eu subia, o manto esticava para formar uma espécie de telhado imenso sobre a cidade. Então via homens, mulheres e crianças saindo de todos os lados. Eles se reuniam sob o manto, implorando por ajuda e me contando suas misérias. Em resposta, o manto prolongava-se para cada um deles, e logo que os tocava, eles eram consolados, curados e voltavam para os seus corpos mais felizes e mais fortes. Nada parecia mais bonito para mim, e todas as atividades do dia pareciam monótonas e sem cor ao lado desta atividade que eu tinha de noite. Então, voltando aqui no relato dela, ela fala que ela costumava se ver vestida com um manto de ouro e que esse manto se expandia e ela via crianças, homens e mulheres também fora dos seus corpos durante o sono e eles iam até ela para pedir ajuda, né? Dentro das suas provas, suas misérias, seus problemas. E então o manto se projetava e envolvia a todos eles e ela se sentia
sentia bem com aquilo, e esse manto, quando tocava a essas pessoas fora do corpo, certamente passava uma energia muito legal. E é claro que haviam outras inteligências extrafísicas mais elevadas que estavam usando a mirra alface como veículo para projetar uma assistência para a população ali daquela cidade da Índia. Então, eu estou lendo essa experiência dela para vocês, para ilustrar algo que eu vi e que é muito parecido com o que a mirra alface falava. Então, vamos lá. Eu gravei, inclusive, um texto, foi o que eu achei de melhor, para tentar registrar palavras bonitas, para tentar ancorar essa energia. Essa madrugada, eu tive várias experiências fora do corpo. Eu fui deitar ontem, eu gravo o programa às sextas-feiras à tarde. Na quinta-feira à noite, eu fui dormir às 23 horas, o que é cedo para mim, porque eu trabalho, escrevo bastante, até 1, 2 da manhã, todas as noites, há muitos anos assim. E eu me dei um sono que eu achei que era algo espiritual que estava me envolvendo, então fui deitar. Deitei então às 23 horas, acordei às 2 da manhã, aí tomei água, fui no banheiro, fiz um carinho no Rama, o Rama dorme junto comigo e fui deitar novamente. Aí acordei só de manhã, né? E depois dormi mais um pouco, e em cada uma dessas eu lembrava algumas vivências extrafísicas. E tem um programa antigo, que eu não me lembro agora, de muitos anos aqui que eu fiz na rádio, sobre iniciações extrafísicas, testes que são feitos com as pessoas durante as experiências fora do corpo, provas como eram feitas iniciaticamente nos grupos herméticos de outrora, também são feitas espiritualmente fora do corpo, para testar a garra da pessoa, a força dela, para ver se ela permanece firme naquilo que ela abraçou espiritualmente, naquilo que ela, às vezes, antes de reencarnar, se comprometeu a fazer quando estivesse aqui embaixo, para ver se ela está firme na senda, até para fortalecer ela própria, dela perceber a força que está por detrás dela na senda espiritual que ela escolheu vivenciar. Seja lá que senda for, é a senda dela, é o que ela veio fazer. E aí, nessas experiências dessa madrugada, eu passei por 4 testes que os amparadores fizeram para mim, os mentores extrafísicos. São experiências pessoais que eu não vou passar, eram como se fossem 4 níveis que eu fui testado. Felizmente eu me saí bem, né? E aí, ao final desse nível, surgiu uma entidade japonesa, uma mulher de uns 30 anos, os olhinhos brilhando, uma mulher cheinha, né, o corpo gordinha, muito simpática, cabelos pretos, esvoaçantes, assim, os olhos brilhando pra caramba, o que mostra um nível excelente. E quando eu bati de frente com ela, ela sorriu simpaticamente para mim, e eu sabia que ela estava se mostrando para mim em função do livro do Japão que eu estou terminando. Estou na última revisão aqui, devo liberar para diagramação aí nos próximos dias. Como vocês sabem, o livro vai ficar disponibilizado no site, e ela estava ali para mostrar para mim que ela estava presente, que esse compromisso está aceso, está vivente. Eu achei então que os testes que eu tinha passado era para ver essa presença extrafísica japonesa, que é um ser espiritual elevado com forma de uma mulher japonesa de idade de uns 30 anos mais ou menos. Os olhos brilhantes de amor, de serenidade, não deixam dúvida, a energia da entidade presente não deixava dúvida. Aí eu acordei aqui embaixo e tal. Quando foi, agora de manhãzinha, antes de eu cair dentro do corpo, alguém falou comigo assim: os testes que você passou essa noite ainda vão frutificar ao longo do dia. Permaneça sintonizado e não se distraia com muitas coisas até o momento que você perceber o que vai acontecer. Então, desde que eu levantei na parte da manhã, com este alerta, eu procurei ficar numa sintonia espiritual. Trabalhei um pouquinho de manhã e sempre conectado, tentando perceber o que rolava. Fui almoçar aqui no restaurante da esquina aqui da rua, levei o Rama para passear, e aí fui me preparar um pouco depois para gravar o programa. E aí eu fui procurar um texto, dentre tantos que eu tenho, para poder vocalizar, passar para vocês, como eu tenho feito nos programas aí nos últimos tempos, durante essa época de pandemia, gravando o programa aqui de casa. E aí eu estou ali no computador procurando um texto, e começou a descer uma onda de sentimento, uma coisa que vinha e passava, e aquilo entrava em mim. E eu comecei a ficar num estado alterado, não de consciência, um estado alterado de sentimentos. E aí começou a descer
lágrimas dos meus olhos espontaneamente, gente, descia, eu não estava chorando, elas desciam, um lacrimejamento anímico mediúnico, né? Um sintoma energético que vários de vocês que são médiuns e sensitivos sabem como é, mas aquilo estava acoplado a um sentimento. Eu achei então um texto e resguardei. E aí eu sentei um pouquinho aqui no quarto onde eu gravo o programa e só para vocês terem uma ideia do contexto, aqui em frente ao sofá onde eu estou tem um quadro enorme da Iemanjá. Uma hora eu conto a história desse quadro para vocês. À direita desse quadro tem um quadro do Led Zeppelin. À direita do Led Zeppelin tem uma estátua da deusa Kali, hindu. Ao lado dela tem a Bodhisattvatara, do mantra Ontare Tutare Turi Soha, do budismo tibetano. À direita dela uma estátua da deusa Maat, do Antigo Egito, a deusa da justiça. À direita uma estátua do deus Shiva. E à minha direita, mais aqui, uma estátua de uma criança budista. Em frente a mim no chão tem uma estátua do Buda, lindíssima. À minha esquerda tem uma estátua do Preto Velho. Acima do Preto Velho tem um quadro do Buda. Do lado do Buda tem um quadro do Jimi Hendrix. E do lado do Jimi Hendrix um quadro do David Bowie. Abaixo do David Bowie tem um quadro do Noel Rosa, gênio da música popular brasileira, né? Fantástico. E à minha esquerda a estátua de um mestre taoísta chinês. Lá na sala tem 2 quadros de Jesus, tem 2 quadros do Krishna, tem uma estátua do Buda, tem as divindades egípcias, Osíris, Ísis e Horus, e mais o Tote, o Hermes Trismegistro, né? Quem mais que tem? Tem uma estátua também da Nanamburuquê, da Umbanda, e tem uma da Oxum também. Aqui em casa está espalhado tudo, eu procurei me cercar de coisas que eu gosto, tanto espirituais quanto materiais. Mas nada disso faz o que a minha consciência é. Apenas são lembranças de coisas que eu gosto, num ambiente que eu gosto, cheio de livro, cheio de discos, eu adoro música. O meu ambiente aqui também tem 2 quadros do IES atrás de mim e um quadro de uma banda de blues também perto. Então estou contando isso para vocês terem uma ideia do ambiente onde eu faço a gravação aqui no quarto de casa. E aí, pessoal, eu senti uma certa pressão vindo de fora. Muitas vezes quando eu vou gravar o programa aqui, eu sinto uma pressão espiritual vindo de fora para tentar dificultar. Isso é legal de falar, porque todo trabalho que é da luz vai ter pressão espiritual das trevas para tentar obstacular, atrapalhar. Se um trabalho espiritual não tem pressão, é porque ele não está fazendo nada de bom, porque ninguém está se incomodando. Quando as trevas se incomodam com algo que você está fazendo, é que aquilo é positivo. Então fica firme naquilo. E eu sei que toda sexta é assim, essa pressão psíquica que vem para tentar atrapalhar, desestabilizar, e também às vezes na hora que eu vou gravar começa a rolar barulho ali na rua, sabe? Exatamente no momento. Eu levo com paciência, e aí sentindo essa pressão, quando eu senti uma onda de amor descer, e aí eu percebia claramente. Eu fui até a sala, desligar o telefone para não dar barulho aqui na hora da gravação, quando eu percebi espiritualmente a presença de uma mulher extrafísica. Eu já comentei com vocês aqui em outros programas sobre uma entidade que é uma esfera de luz, ela é avançada e que ela toma forma no corpo astral dela de ícones femininos de várias culturas. Ela incorpora o arquétipo da Mãe Divina em todas as culturas. Então, eu já vi esta entidade plasmada como a Maria, Mãe de Jesus, já vi plasmada como Iemanjá, já vi plasmada como Mataji, da Kriya Yoga, já vi plasmadas como deusas gregas, já vi plasmadas como deusas hindus, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, já vi plasmada como Bodhisattva, e ela estava plasmada novamente como Iemanjá, uma mulher morena com um manto, gente, espalhado assim, e esse manto era vivo, sabe? Um manto azul claro que se espalhava como se fosse fios de ouro. Por isso que eu me lembrei da experiência da minha alface que eu li ainda agora para vocês. E essa entidade, ela não está espacialmente aqui, ela está espacialmente em outro plano, mas ao mesmo tempo é como se ela estivesse aqui. É uma entidade multiplanos. A consciência dela abarca vários planos e é uma mãe espiritual, sabe? É esse arquétipo maravilhoso, e a onda de amor que vem, eu não tenho como aquilatar para vocês, explicar melhor, não há como. E eu senti toda essa onda, aí procurei um outro texto que falava de amor, porque era a única coisa que eu sentia
para tentar justificar o que eu não consigo explicar em palavras. Peguei o texto e vocalizei, é um texto meu mesmo, antigo até, mas eu acho que ele pode expressar melhor o que eu estou sentindo aqui no meu quarto, ainda com as energias dessa presença, uma entidade que projeta o manto dela e envolve o mundo, e eu sei que está por cima de São Paulo, aqui, talvez por cima do Brasil, não sei. Eu não tenho como explicar, gente, eu só estou narrando aqui para vocês. E hoje para mim está sendo um pouco complicado até fazer o programa, porque nessa onda de sentimento é difícil falar, sabe? Tem coisas que a gente quer ficar em silêncio, mas se eu ficar em silêncio, daqui a pouco eu não vou conseguir transmitir esta emoção, esta vibração, sem a qual estudar espiritualidade não significa nada se você não tiver esse amor, essa coisa linda que eu não tenho como explicar, é estado de consciência. Então vocalizei um texto ainda agora e vou disponibilizá-lo nesse momento para vocês, em nome desse amor aí que eu não sei explicar, sabe? Deixo para quem acha que é muito evoluído tentar explicar, eu não sei, eu só sinto, e logo após a gravação já entrará a vinheta do programa e daqui a pouco eu volto no segundo bloco, tá bom? Então, por favor, escutem estas palavras por amor. O amor não tem fronteiras. Não é branco, vermelho, negro ou amarelo. É amor e só sabe amar. O amor não é alto ou baixo, nem macho ou fêmea. Não é brasileiro, europeu, americano, chinês ou australiano. É amor e mora no coração. O amor não pertence a nenhuma religião. Não é cristão, hindu, judeu, budista, muçulmano ou espiritualista. É amor e não vê barreiras nos filhos da vida. O amor não faz chantagens, não destrói nem degrada o ser. É amor e jamais renega o bem. O amor não é juiz de nada e diante do mal vibra mais luz. É amor e não concebe a vingança. O amor abraça em silêncio e mesmo que ninguém veja, ele assim faz. É amor e a sua missão é esta. O amor é tudo de bom e não importa por onde ele siga. É amor e em todos os lugares ele levará a paz. O amor não é algo da mente, nem do ego. É compreendido pelo coração. É amor e transforma a dor em luz. O amor não pode ser abatido pela morte, porque ele segue como um espírito além. É amor e está em todos os planos da vida. O amor não é pai ou mãe, filho ou primo. É parceiro do coração de todos. É amor e jamais será enterrado em canto algum. O amor é a essência vital, a centelha do eterno. Sem ele, tudo fica opaco e sem motivo. É amor. E quando o corpo cai, ele faz o espírito voar. O amor não tem preço, por isso ninguém pode comprá-lo. É amor, e só quem ama é que sabe. O amor não tem idade, nem segue política alguma. É amor, e os seus motivos são misteriosos. O amor não conhece intrigas, porque ele ilumina a jornada e cala o ego. É amor, e coisas ruins não vêm dele. O amor floresce, mesmo quando os homens choram.
e só Ele enxugará suas lágrimas. É amor e Ele os curará. O amor é o criador das lindas canções, porque Ele sopra inspiração ao coração. É amor e Ele é o motivo delas. O amor é o médico da alma, porque só Ele faz compreender algumas coisas. É amor e não se faz de rogado, ama mesmo. O amor conhece o coração dos poetas, por isso joga poesia dentro deles. É amor e fala com eles em espírito e inspiração. O amor não se explica, só se sente. É amor e mais não sei dizer. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar então sequência ao tema que eu abordei no primeiro bloco. Pessoal, o áudio que eu deixei com o texto vocalizado é de um texto antigo meu. Eu vou deixar na descrição do programa, quando entrar no YouTube. O link é só clicar, cairá diretamente no texto, no link para vocês lerem. E as músicas de fundo que eu uso em todas as gravações, pessoal, sempre ficam na descrição do programa. Quando entra no YouTube, eu sempre deixo lá quais eram as músicas que eu usei em cada parte, deixo os links do YouTube para vocês poderem depois escutar com mais calma, tá? Porque às vezes quando o programa entra no YouTube, um monte de gente fica perguntando que música é essa. Sempre na descrição do programa estará lá a relação das músicas que eu uso para os áudios. Às vezes, alguém fala assim, você vocalizou um texto que fala de amor, mas como falar de amor numa época dessa tão difícil, com tanta gente aprontando tanta coisa ruim no mundo, tantas situações estranhas, né, dentro e fora de nós mesmos, como falar de amor? É exatamente por isso, pessoal, em épocas tão ruins assim, que tem que exaltar o que é melhor para não perder de vista. Vocês acham que pelo estágio que a humanidade está no momento, as provações e o momento atual da humanidade, por estarmos numa pressão enorme, vocês acham que não deve haver poesia? Um músico não deve fazer uma bela canção? O poeta não deve fazer um belo poema? Um pintor não deve fazer um quadro lindo, sendo que o poema, a música e a arte podem melhorar o mundo, elevar o nível de consciência para conseguir vencer o próprio clima ruim que graça no mundo. Então, são nos momentos mais difíceis que a gente tem que pensar em coisa muito elevada para a gente não cair também nos climas ruins. E sem perder de vista as coisas que rolam no mundo, a gente tem que estar atento a tudo que acontece, acompanhando tudo, mas estou falando de envolvimento consciencial. A gente não pode ser coparticipante da miséria do mundo. A nossa presença aqui na Terra é por alguma coisa positiva para o nosso crescimento. Não importa se ninguém de fora entender ou compreender isso. Isso é tarefa íntima de cada um de nós, que trabalha dentro de alguma área espiritual, que tem respeito pela luz, pelo alto, da forma que você quiser chamar ou quiser trabalhar. Todos aqueles que trilham alguma senda espiritual têm a própria responsabilidade de buscar melhoria. Não é pelo que os outros falam de elogio em cima ou de crítica, não é pelo que o mundo apresenta, não. É pelo estado de consciência que cada um de nós tem. Por discernimento, não dá para compactuar com coisas do mal, coisas ruins, coisas que degradam a consciência, e ao mesmo tempo nós estamos num mundo cheio de coisas complicadas, dentro e fora de nós mesmos. Então, estudos espirituais
nos ajudam a manter pelo menos um ponto de luz no meio da treva circundante. Não é aquela coisa, uma luz no fim do túnel, é uma luz dentro da gente para a gente atravessar o túnel escuro das provas que a gente passa por aqui. Essa luz é um estado de consciência dentro de cada um de nós. Então, em épocas em que tem muita baixaria, procurem ler um livro com um tema elevado, medite em coisas maiores para poder contrabalançar. Essa é uma velha técnica hermética, né? Quem de vocês estuda aí o Caibalion, por exemplo, clássico da área ocultista, né? Claramente vai ver que um dos 7 princípios é o princípio de polaridade, princípios esses que remontam ao Hermes Trismegisto na cultura da Grécia Antiga, que era, na verdade, uma espécie de releitura do contexto da divindade Tote, ou de Jeruti, como era chamado no Antigo Egito, e que os gregos chamavam de Tote e, posteriormente, Hermes Trismegisto, remasterizando a figura do velho de Jeruti, do Antigo Egito, o escriba celeste, na figura de Tote ou Hermes Trismegisto. Então, dentre os ensinamentos herméticos, um dos 7 princípios herméticos é o princípio de polaridade. Então, se algo está puxando você para a polaridade, para o lado mais baixo, vá para o outro polo, que é o mais alto, para equilibrar. Então, quando você vê muita baixaria, leia algo muito alto. Mas não é para fugir do mundo, é para contrabalançar e trazer coisas melhores para trazer no ponto de equilíbrio. Mais do que nunca, precisamos falar mais dessas coisas. Luz, amor, alto, e confiar que um poder maior nos conhece profundamente e que a sintonia de cada um é o que diz o que cada um é, e é o caráter de cada um que diz o que cada um é. O que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela é o que diz o que ela é espiritualmente falando. Não é a religião X ou Y que ela professa, não é o que ela acha sobre si mesma. Não, é o que ela é. Dá uma olhadinha na aura da pessoa. Tem luz? Tem coisa boa? Olha o que ela passa, olha o que ela faz, olha o que ela projeta. E a partir daí você observa se aquilo tem ressonância com o que você busca. Se não tiver, não se liga. Simplesmente descarta. Busque aquilo que está na sintonia do que você achar positivo. Positivo que eu digo para o crescimento do seu caráter. Não fica olhando cor de pele, qual é a religião, qual é o país da pessoa, qual é a condição social. Observe caráter. Isso é o que dignifica a passagem de um espírito numa encarnação aqui na Terra, e mais uma, né? É o que a pessoa é. E o rótulo que nós damos aos outros e a nós mesmos não diz o que os outros são ou o que nós somos. O que diz o que cada um é isso. É o que cada um é, o que cada um faz. Isso está refletido na aura da pessoa, nos seus corpos sutis. Quando alguém sai do corpo, ela está visível energeticamente e todo mundo sabe quem ela é. Então, a gente tem que apostar nisso, no caráter. Tá? E não interessa se o outro de fora está vendo algo diferente em você, isso é problema do outro, porque você não é responsável pelo que o outro pensa sobre você. Você é responsável pelo que você pensa, o que você sente, o que você faz. Então firma na luz e saiba que ao firmar na luz vai ocorrer pressão, vai haver incompreensão, às vezes da própria família em volta de você, ou de colegas, ou de outras pessoas incomodadas com você, às vezes de outra religião incomodada porque você está falando sobre esses temas em aberto, e ainda mais aqui numa rádio, jogando isso claramente, de forma humana. Vocês imaginem que alguém mais conservador não vai gostar disso, eu não sei nem porque que esse alguém estaria escutando um programa desse, porque eu estou falando claramente que a opção é o caráter da pessoa, não é a religião X ou Y. Agora ela pode ir onde ela quiser, desde que o caráter dela esteja mantido. E o caráter não é mantido pelo que ela acha que é, mas pelo que ela é. E entre o que a gente acha que é e o que nós somos, há um hiato enorme, porque muitas vezes a gente acha uma coisa e dentro da gente é totalmente diferente, né? Tem muita gente exteriorizando uma coisa para o mundo e internamente ela não é daquele jeito. Quando ela sai do corpo, ela está de frente com o mundo espiritual e aí é que o bicho pega, porque a realidade aparece. Bom, dando sequência ao programa, tem um outro áudio que eu vou disponibilizar no final aqui para vocês, se chama As Lágrimas de um Guardião. Logo que eu escrevi esse texto há muitos anos, eu acho que eu li esse texto num dos programas da rádio, né, há muitos anos, eu li, mas estava inclusive no rascunho. Hoje eu me lembrei desse texto em função de algo que para mim é até difícil contar para vocês, mas eu vocalizei esse texto, que é uma mensagem. Por exemplo, semana passada eu falei para vocês de um guardião de porta de cemitério que eu vi fora do corpo. Positivo.
né? E eu já vi muitas entidades que operam em ambientes densos, protegendo trabalhadores da luz. Essas entidades, elas não vão proteger você porque você pediu, não. Elas são entidades que operam em níveis densos, mas sob o comando da luz, sob o comando de consciências esclarecidas e mais elevadas, que, de outro plano, inspiram essas entidades nos planos inferiores a agora trabalhar pela luz, a se fortalecer, entrar numa nova rota e buscar o alto. Então, entidades que estão incumbidas de proteger trabalhadores espirituais nos planos mais trevosos, quando tarefas são de resgate, por exemplo, extrafísico, e que protegem ali, trabalham nos bastidores, entidades às vezes que aparecem com capuz, e você fala, caramba, deixa eu ver o seu rosto, ele não deixa ver, né, por algum motivo. Agora você sente uma positividade, sente que aquela entidade protege você de petardos energéticos trevosos que vão na sua direção. Cada cultura vai falar nesses seres com nomes diferentes. Aqui no Brasil, até por causa da Umbanda, se passou a falar dos Exus de lei, os Exus protetores, que operam em vielas do astral inferior, entidades honradas que trabalham muitas vezes, que são estereotipadas pelo preconceito de pessoas de outras áreas espiritualistas que falam muito mal dessas entidades, e eu, pelo contrário, eu não estou ligado a área nenhuma, eu conto o que eu vejo fora do corpo, e estando no Brasil, muitas coisas rolam no astral aqui do Brasil, e muitas vezes eu vi esses guardiões que operam em níveis mais densos, e dou graças a Deus pela proteção que sempre me deram. Agora, eles trabalham em função do que o alto os coordena, né? E eu quero contar uma experiência dessa. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. A gravação tem 8 minutos. Eu vou contar primeiro o lance mais difícil. Se der tempo eu conto um outro. Se não der esse outro eu conto na semana que vem. Porque cada bloco do programa é dividido aqui para mim em 25 minutos, contando os hiatos de intervalo e vinhetas de início e de fim. Então, eu tenho que calcular o tempo do áudio que eu fiz com o tempo que eu estou falando. Então, como o áudio vai ter 8 minutos, eu estou com 10 agora, eu vou falar mais uns 7 minutos, vamos ver o que dá para fazer. Por isso que, ainda bem que eu tenho agora 1 hora de programa, né, gente? Porque antigamente, com meia hora, eu não tinha como fazer o programa dessa forma que vocês estão vendo. Eu agradeço à diretoria da Rádio Mundial por me dar essa oportunidade de ter 1 hora de programa e poder, com amor, passar essas informações e jogar clarinadas espirituais que ajude a todos, em nome de Deus, em nome da luz, sempre, né? Cada um na sua, e todo mundo vai crescendo e melhorando. Pessoal, vocês sabem, isso é histórico, ao longo das eras, de trabalhadores espirituais, estudantes que trabalhavam com cura, com coisas boas, e que de repente escorregaram para o lado escuro da força. Se corromperam de tal forma que passaram a atacar todas as coisas positivas que antes eles defendiam e atacar colegas que hoje estão trabalhando pela luz e pela cura. Desviaram para o outro lado, se tornaram veículos trevosos, e eu não estou julgando nada, cada um faça o que quiser da sua vida, mas causa gera efeito. E eu não estou falando da pessoa sair de um grupo, porque cada um tem direito de sair de um grupo e ir para outro grupo e não dá satisfação para ninguém. Se ela está feliz no outro lugar é o que importa. Agora, se alguém sai e vai operar num nível trevoso e prejudica a humanidade, aí é outra história. Já não é questão de julgamento em si, é questão de um desvio real que está produzindo trevas numa humanidade tão sofrida. Ainda alguém se voltar para o lado das trevas contra a própria humanidade, isto é uma outra coisa. Mesmo assim, a gente não tem que julgar nada, porque vai que a gente já cometeu esse erro em outras vidas e está aqui purgando agora até para equilibrar tudo isso. Não tem mérito aí no julgamento de nada, julgamento de mérito de nada. Eu estou colocando uma coisa que isso é falado desde a antiguidade, tá? Existem milhares de histórias sobre isso. Então, já há alguns meses eu venho vendo uma presença extrafísica. Eu conheci essa pessoa quando estava encarnada aqui, e essa pessoa não está em boas condições extrafísicas. E ela tem me pedido ajuda. Essa pessoa está num ambiente extrafísico pesado, o plano astral inferior, o chamado umbral aqui na área espírita. A palavra umbral significa divisória, barreira, um limítrofe entre planos, né? É uma divisória, o astral inferior, o plano espiritual atrasado, essas coisas todas, cada linha, o Hades dos gregos, o Kamaloka dos hindus, o Sheol dos judeus, e os lugares tantos que todo mundo fala de astral inferior, só mudando o nome.
ele está num lugar que é como se fosse uma borda entre o astral inferior e um ponto um pouco mais acima. Ele não era má pessoa, mas era muito enrolado. Essa pessoa encrencou com muita gente. Eu não vou dar detalhes aqui, nada, não estou julgando nada também, tá? E esta pessoa foi conhecida nos meios esotéricos aqui do Brasil, sabe? Eu não vou contar detalhes nenhum, tá? E o que acontece? Desencarnou e não ficou legal, porque ao longo da sua vida, no seu trabalho, ele começou a se enfronhar com magia, e tudo para ele era magia. Ele começou a ficar para esse lado, e o lado humano dele começou a ficar mais ácido. Ele começou a atritar com todos os amigos e pessoas próximas, começou a se irritar com outros estudantes espirituais. Ele só achava que ele estava certo, a nova linha que ele tinha adotado que estava certa, e no entanto ele ajudava um monte de gente de tabela, sabe, ao mesmo tempo, mas ele por dentro, ele encrencou com muita gente, formou muitos inimigos, né? Não estou julgando nada, eu estou constatando, não estou dando detalhe nem de onde a pessoa vivia aqui no Brasil, não é importante isso, importante é o relato em si. Bom, em resumo, essa pessoa não está legal, não é que está sofrendo, mas ele está mal com ele mesmo, porque o potencial que ele tinha era muito grande e o desvio foi muito, muito, muito grande para o lado da magia trevosa. E no final, ele já se orgulhava disso: ninguém consegue me mandar energia porque eu estou fechado, ninguém vai chegar porque eu tenho um grupo de entidades poderosas que me protege. Por causa disso, ele foi ficando arrogante pra caramba, né? E aí se complicou. Pessoal, por várias vezes eu vi esta pessoa nesse ambiente que eu estou falando. Às vezes, quando eu estou aqui fazendo um trabalho de energia na minha própria casa, irradiando energia, eu vejo ele à distância, ele sempre pedindo ajuda. E outra, tem centenas de entidades desencarnadas aonde ele está, que passaram pela mesma coisa, desviaram para o lado escuro da força, se embrenharam na magia trevosa. Olha o que eu estou falando, não estou falando de gente que trabalha com magia pela luz, pelo bem, estou falando de gente que descambou para o lado trevoso, exacerbou o próprio ego e deixou de fazer o trabalho bom que fazia, se enroscou com entidades trevosas que o enganavam, e a pessoa não caía a ficha achando que eram entidades poderosas que guiavam ela para a luz, e ele estava caindo no abismo, até o ponto de ficar isolado e já no final da vida não ter nem mais amigos, porque foi perdendo todo ao longo dos anos com coisa estranha que ele fazia, né? E ao mesmo tempo ele me respeitava muito, ele gostava muito de mim, mas a gente perdeu contato e outros também perderam contato com ele. Pessoal, a primeira vez que eu vi ele, já tem alguns meses, nesse ambiente, na borda entre o astral inferior e um lugar mais pesado, ele me pediu ajuda. E eu falei: o que eu posso ajudar? Ele falou assim: eu não quero que você me tire daqui, porque eu mereço estar aqui e eu sei disso. Olha quantos tem aqui, todo mundo no mesmo problema. Ele me falou: mas eu quero uma ajuda sua. E eu falei: o que eu posso fazer para te ajudar, cara? Eu não tenho como te tirar daí. Sabe, eu sinto que é o seu tempo que você tem que passar aí purgando. Ele falou: eu sei, não é isso. Eu gostaria que você desse um recado. Eu falei: mas recado para quem? Para o mundo. Eu gostaria que você falasse isso em aberto para que outros não cometam o mesmo erro que eu e não venham parar nessa situação aqui onde eu estou. Você promete para mim que você vai contar o meu caso? E eu fiquei numa situação, gente, e aí eu tenho visto ele de vez em quando, na maioria das vezes, não indo até onde ele está, mas vendo ele daqui onde eu estou. E ele está agoniado, é um tipo de ajuda que ele precisa para ele mesmo ficar em paz. Ele quer que eu conte o caso dele, como eu estou fazendo aqui, sem identificá-lo. E ele queria que eu identificasse ele, queria que eu falasse aqui, mas eu não vou cair nessa armadilha. A família dele depois vir em cima, ou pessoas virem em cima, enchendo o saco depois. Então eu estou eticamente sem contar, e a ajuda para ele é eu estar falando, contando o caso dele, e se um ou outro de vocês se resguardar melhor e ficar mais firme na luz, talvez ele se sinta bem do lado de lá. O tempo está chegando ao fim, e como a gravação tem outros minutos, eu tenho que já soltar agora. Escuta o recado do guardião. Na semana que vem, eu continuo esse papo para vocês, contando um outro caso, e esses alertas são muito importantes, tá, pessoal? Então, até domingo que vem. Paz e luz para todos. O texto que eu vou ler agora se chama As Lágrimas de um Guardião Espiritual. Há alguns anos, eu vi um guardião espiritual que por muitas vezes me protegeu fora do corpo em experiências extrafísicas, com lances de desobsessão, onde eu era levado para aplicar passes extrafísicos em entidades que trabalhavam para o lado do mal
sobre pessoas encarnadas, e muitas vezes ele segurou a onda espiritual, me protegeu para que eu pudesse fazer esse trabalho sob o comando de seres de luz, seres do alto, que muitas vezes contam com esses guardiões que operam em níveis extrafísicos densos para a proteção dos trabalhadores espirituais em diversas atividades extrafísicas. E naquela ocasião eu vi algumas lágrimas rolando do rosto espiritual dele. Ele estava um pouquinho diferente naquela ocasião, ele é sempre firme, silencioso, e eu perguntei telepaticamente para ele o motivo daquelas lágrimas. E ele então me falou o que eu agora vou compartilhar com vocês. São as palavras dele que eu anotei e eu espero que sirva de complemento e alerta para tudo que eu falei ainda agora no programa. Por isso eu prefiro estar gravando o texto dele, vocalizando com uma música linda de fundo, para que possa ser projetado de outra maneira o relato dele. Então, vamos às palavras dele, literalmente. Só Deus é que sabe os reais motivos das coisas, mas é muito triste ver tantos filhos espirituais caindo nas malhas das trevas. Alguns por orgulho, outros por pura perfídia mesmo. E também há aqueles que foram seduzidos pelas coisas do mundo ou levados por amigos levianos para as praias da irresponsabilidade. Estas lágrimas que você vê lavando o meu semblante são por causa da ingratidão que tanto tenho visto bloquear a caminhada espiritual das pessoas. E são tantas. E eu sei as consequências disso, pois, eventualmente, diante da luz espiritual, que dissolve todas as máscaras e verga o ego mais renitente, elas regurgitarão extrafisicamente toda a má vontade e sentirão o aguilhão da dor, rompendo a inércia que acalentaram em sua vida. E aqueles que estão fazendo mal em nome dos espíritos trevosos, esses engolirão a própria magia danosa que soltaram no mundo, e que Deus tenha piedade deles. Eu choro pelos filhos espirituais que abraçaram as trevas. Em lugar da luz redentora e do serviço construtivo, muitos preferiram se acasalar com as entidades maléficas do astral inferior. E o pior, essas pessoas se acham o máximo. E mexer com o porão do umbral é altamente perigoso. Eu choro pelos trabalhadores espirituais que sucumbiram à virose do ego negativo e se deixaram levar pelas marolas ilusórias dos agentes trevosos. Eles eram da luz e prometeram muito antes de descerem às lides da carne. Porém, na crosta do mundo, não fizeram jus ao que planejaram. E, pelo contrário, deitaram com as trevas. E hoje andam com os pés sujos com a lama do umbral. Eu choro porque alguns deles se vestem de branco e até parecem dignos externamente. Mas os seus corações são escuros, como a hipocrisia que os devora internamente. E alguns se acham uma sumidade em suas áreas. O meu choro não é de julgamento sobre o que eles fazem. Não. Eu choro pelo desperdício de potencial e porque eles não eram assim antes. E eu sei onde isso vai dar.
pois já vi muitos casos e sei das dores que o mundo não vê. E muitas vezes, só às portas da morte é que alguns percebem o quanto de prejuízo espiritual levaram. Eu sou apenas um humilde guardião espiritual, e é o alto que me guia. Mas já vi muitas coisas nas lides espirituais e sei o quanto as pessoas gostam de se agarrar às ilusões e o quanto elas são capazes de renegar a luz. O meu choro é de guardião, é choro honrado, e eu estou deixando você ver minhas lágrimas como mais uma forma de alerta aos encarnados, para que saibam que os guardiões também choram. A nossa função é a proteção espiritual dos que trabalham pela luz, e por isso não julgamos o comportamento particular de ninguém. Mas também é nossa função projetarmos no mundo os alertas que o alto nos incumbiu. E hoje, isso está sendo feito por meio dessas lágrimas que você está vendo. Assim, eu estou cumprindo a minha tarefa. Agora, cumpra a sua e escreva na força do Espírito, e que o alto nos abençoe. E ai daqueles que fazem os seus guardiões extrafísicos chorarem.